Boa noite, eu sou o Railson, SRL, e esse é o Gabriel. E vamos aqui fazer uma análise sobre a violência doméstica, o abuso sexual contra mulheres, crianças e adolescentes no estado do Acre. Começando dando um contexto geral, a violência doméstica e os feminicídios no Acre, eles constituem uma das crises sociais mais graves e persistentes da atualidade. Essa situação que atinge mulheres, adolescentes e crianças, ela nos mostra algo enraizado na desigualdade de gênero aqui no Acre, no machismo e na fragilidade das políticas públicas acreanas de proteção. Em muitos casos das violências e dos feminicídios, os agressores são familiares próximos, padrastos, vizinhos ou pessoas com relações de confiança com a vítima. E a revelação desses abusos, ela ainda enfrenta muitas barreiras culturais, como o silêncio imposto por vergonha. Muitas vítimas têm vergonha de relatar o caso que sofreram, medo de retaliação ou descrédito, porque, por incrível que pareça, muitas mulheres acabam sendo atacadas, mesmo sendo as vítimas da ocasião. E muitas delas também são desacreditadas ao contar o seu testemunho. E também temos a responsabilização injusta que muitas vítimas sofrem. Tem pessoas que tendem a culpar a própria vítima. E essa violência dentro do ambiente familiar, ela costuma começar de forma silenciosa, com controle emocional, humilhações, ameaças, e quando não é interrompida, ela pode evoluir para agressões físicas e até mesmo o feminicídio. E por que o Acre apresenta índices tão altos desse problema? Vivendo num estado que é tão precário em relação à igualdade social, a gente entra no mérito da vulnerabilidade social. Ou seja, muitas regiões do estado enfrentam pobreza, desemprego e falta de acesso aos serviços básicos. E isso aumenta a dependência econômica e emocional das mulheres em relação aos agressores. Porque sabemos que não só a violência física e verbal acontece, quanto também a manipulação e o controle desses homens em relação aos atos e à vida dessas mulheres, porque na maioria dos casos eles trabalham e às vezes até mesmo as mulheres trabalham, mas eles controlam o dinheiro da casa. Também aqui no Acre a gente possui um isolamento geográfico. Tem áreas rurais e ribeirinhas que dificultam o acesso das vítimas às delegacias. Então não tem para quem elas procurarem ajuda. Também não tem atendimento psicológico e muito menos algum dispositivo de denúncia. Também existe a cultura do silêncio, em que muitas mulheres sentem vergonha, medo de denunciar, especialmente quando o agressor é alguém da própria família. Também juntando com sendo uma pessoa da família, você com medo de prejudicar aquela pessoa, você acaba aceitando aquele dano que ele oferece para sua própria vida. Um exemplo seriam os padrastos, pais, vizinhos, conforme foi relatado anteriormente. Também existe uma deficiência na rede de proteção. Faltam delegacias especializadas 24 horas, faltam medidas protetivas rápidas e abrigo suficiente para mulheres ameaçadas. Ciclos familiares de violência. A transmissão geracional da violência normaliza comportamentos abusivos, dificultando a sua interrupção. Nossa sociedade machista, frases agressivas, ameaças, alguma atitude mais rude de um homem normalmente é normalizada como sendo o jeito dele, quando já são sinais de um possível agressor em potencial. E esses fatores combinados, eles criam um ambiente onde a violência doméstica não só acontece, como também se repete e se agrava. Agora eu gostaria de falar sobre evidências que aconteceram aqui em Rio Branco, no Acre, mais precisamente 2 dados, né? Queria apresentar para vocês 2 dados e 2 notícias que comoveram muito a sociedade, né? E a primeira notícia que eu queria evidenciar, colocar aqui em questão, é um caso recente, né?
foi relatado pela Polícia Civil aqui no Acre, né, que em 18 de novembro desse ano de 2025, né, um homem agrediu a sua companheira com uma barra de ferro e na presença de uma criança de 4 anos do casal, né, aqui em Rio Branco, Acre. A vítima conseguiu fugir e o agressor foi preso em uma operação. Teve que acontecer uma operação para poder, uma operação conjunta, né, para poder conseguir prender o acusado, né. E um dado que eu queria enfatizar aqui são dados do Ministério Público do Estado do Acre, né? Que entre janeiro e outubro desse ano de 2025, né, o Estado do Acre ele registrou 5.307 ocorrências de violência doméstica. 5.000 é muita coisa, né? 5.307 ocorrências de violência domésticas em menos de um ano, né? Em menos de um ano, nesse ano de 2025. Violência doméstica consumada ou tentada, o maior número dos últimos 5 anos. Dentre esses últimos 5 anos, 2025 bateu o recorde de ocorrências de violências domésticas, né? Dessas, quase metade, 46,82%, se concentrou aqui na capital de Rio Branco, a capital do Acre, em Rio Branco, né? Outro caso que aconteceu aqui em Rio Branco e que comoveu muito a sociedade foi um caso de um feminicídio comunicado oficialmente no dia 27 de setembro desse ano, né? Mais precisamente no bairro Mocinha, Magalhães. Uma jovem, né, de 29 anos, ela foi assassinada, morta, e o principal suspeito era um policial da reserva que fugiu do local, né? Segundo os noticiários, todos os noticiários que a gente foi atrás dessa notícia, a gente viu em todos os noticiários que era um policial da reserva o suspeito, né? Que era namorado dela, ou era namorado dela. Então, assim, em contrapartida, há também uma notícia que aponta uma redução de 50% dos casos de feminicídio em Rio Branco no primeiro semestre de 2025, né? Em comparação com o mesmo período de 2024, né? Eles atribuem essa redução a ações policiais específicas como a Patrulha Maria da Penha, né? Que está aí vigente, a Patrulha Maria da Penha, e nesse semestre de 2025, nesse primeiro semestre de 2025, houve essa redução de 50%, embora ao todo tenha dado 5.000, né, 5.307 casos ocorridos, batendo o recorde, né, de casos consumados ou tentativas, né, registradas oficialmente. E aí esses dados eles indicam que os bairros que a patrulha atua, que estão inseridos na capital, concentra grande parte dos casos de violência, né? A gente pode citar aqui Hélio Melo, Mocinha Magalhães, Tranqueiro Neves e o loteamento Joafra. E esses bairros, eles têm um alto índice de violência doméstica, segundo os dados, né? E grande parte dos casos que a violência é real contra o próximo, né? Tem um grande índice também de feminicídio nesses bairros,
né? E além de casos de abuso também, né? São bairros com muita vulnerabilidade, né? Falta de sensibilidade do poder público em atuar nessas áreas, né? E tem uma rede de apoio frágil, né? Para as moradoras de lá, desses bairros, né? Certo. Como o Gabriel está apontando aqui, pelos dados dá para ver que tem um risco de agravamento, né, desses casos aqui no Acre, se medidas mais estruturadas não forem adotadas. Por exemplo, deu para ver que em 2025 o Acre atingiu o maior número de casos de violência doméstica dos últimos 5 anos, mais de 5.000 casos de violência. E muitas regiões do estado, como o Gabriel deu exemplos de bairros aqui da nossa capital, ainda tem dificuldade de acesso a serviços de proteção. Também temos outro problema, que é a subnotificação, que é altíssima, o que significa que o problema pode ser ainda maior que os números mostram, né? Então, esse número pode ser ainda maior do que esse número de 5.000. E a violência sexual contra vulneráveis também cresce. Isso revela falhas na proteção das crianças e dos adolescentes. E sem investimento contínuo na área social, na segurança pública e na educação, esse cenário tende a piorar. Então, a falta de respostas rápidas, a demora na emissão de medidas protetivas, o atendimento inadequado e a insuficiência de políticas preventivas, elas criam uma cadeia de falhas aqui no solo acreano, né, que terminam no assassinato de mulheres que buscavam socorro e não foram devidamente protegidas. Em muitos registros, os relatos mostram padrões semelhantes, né, que são mulheres tentando encerrar relacionamentos abusivos, agressões sucessivas ignoradas e ameaças prévias. Mas assim, mesmo com toda essa situação, tem medidas que podem ajudar a melhorar esse problema, a diminuir esse problema. Podemos destacar a urgência, né, do aumento da conscientização. Eu vou usar aqui o exemplo que aconteceu agora no dia 18 de novembro de 2025 mesmo, que foi a campanha, o lançamento da campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, né, que foi realizado pela Secretaria de Estado da Mulher, que é uma mobilização estadual para ampliar a conscientização e fortalecer a prevenção e enfrentamento às diversas formas de violência que atingem o nosso estado. Outro ponto, programas escolares voltados para a igualdade de gênero, o respeito e a prevenção ao abuso sexual podem romper os ciclos de violência e corrigir essas falhas no nosso estado, que se perpetuam ao longo das gerações. Trabalhar com crianças e adolescentes temas como autonomia corporal, relacionamento saudável e identificação de sinais, né, de abuso. Isso é uma forma eficaz de proteger futuros adultos e fortalecer a conscientização social. Por fim, torna-se urgente fortalecer as políticas públicas do Acre, né, que atuem tanto na prevenção quanto na proteção direta das vítimas. Uma das ações essenciais é a ampliação das delegacias especializadas no atendimento à mulher, garantindo um funcionamento permanente, equipes bem treinadas e atendimento humanizado. Isso permitiria que mulheres e crianças buscassem ajuda com segurança, especialmente nas regiões mais periféricas ou de difícil acesso, onde muitas vezes a denúncia sequer é possível. Eu acho importante enfatizar também o apoio psicológico em relação a essas mulheres que, como foi supracitado, acontece a violência, elas procuram ajuda, acontece a denúncia, porém, às vezes, ou a mulher retorna ao relacionamento e acaba sendo assassinada, ou as violências continuam. Então, seria importante um apoio psicológico tanto para essas mulheres talvez não retornarem a esse relacionamento, quanto também um apoio psicológico para talvez os filhos ou a família no geral que acompanha. Sabemos que também é um evento traumático. Inclusive, na série Made, acontece isso, da vítima ser abusada ou agredida e precisar de um outro local para morar. Sabemos que muitas das vezes essas mulheres não têm um local para voltar ou uma assistência. E aí,
nessa série há lugares que oferecem esse tipo de ajuda para mulheres que sofreram agressão, que seria muito importante aqui, e também uma ajuda psicológica, que seria conversar com uma psicóloga, que sabemos que por toda a manipulação e chantagem acontece dessas mulheres retornarem a esse relacionamento, muito por dependência emocional, financeira, ou por medo do homem fazer algo de ruim para elas. Então, inclusive, isso é relatado e acontece com a protagonista da série, e é um caminho muito árduo e difícil, inclusive ela tem uma filha pequena, para ela conseguir se sair desse agressor e viver a vida dela completamente bem. E, em suma, é isso. Esse foi um bom exemplo para falar sobre essa temática, e com isso a gente encerra a nossa análise aqui. Então essa foi a nossa análise acerca dessa problemática, né, a violência doméstica no estado do Acre, e aqui a gente finaliza.